trabalhado aqui no meu podcast com histórias de sucesso, né? Com pessoas que inspiram, pessoas que têm uma ascensão, que possam inspirar e ajudar quem está assistindo. Aqui na nossa diocese em particular, nós temos exemplos de pessoas que inspiram. E essas pessoas estão trilhando agora o caminho da santidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, desses processos, né? Minha Chica e Padre Vitor, que estão quase lá, né? Agora a gente tem a nossa mãe de Três Pontas e o Dom Otton Mota, que são servos de Deus, que estão a caminho também da beatificação. Eu sei que o senhor se envolveu em algum desses processos mais próximo, com mais propriedade, e eu queria muito o seu testemunho, porque isso vai agregar muito aí para muita gente que tem curiosidade e também deixar registrado aqui no nosso podcast. A nossa Diocese da Campanha, ela desponta no Brasil como uma escola de santidade. É uma marca da nossa diocese. Eu arrisco dizer que nenhuma outra diocese no Brasil tem simultaneamente 4 processos. Legal, hein? Pelo menos nenhuma diocese. Pode ser que alguma arquidiocese, que são realidades maiores, Sim. tipo, por exemplo, Rio de Janeiro. Pode ser que o Rio de Janeiro tenha mais do que 4 processos. Uhum. Mas nós somos uma diocese do interior, do sul de Minas Gerais. E para nós ter 4 processos ao mesmo tempo é uma marca. Isso faz de nossa diocese, uma escola de santidade. Uma escola de santidade inspirada nestes homens e mulheres que já passaram e que compromete aqueles que estão de ser discípulos tão fiéis quanto na história atual da diocese. Inspirações. Inspirações. É curioso que a nossa diocese tem, nessa escola de santidade, tem uma história que parte do laicato para o episcopado. Nossa primeira beata é Nha Chica, uma filha de escrava, analfabeta, de pai e mãe, que sendo leiga, nunca foi freira, nada disso, leiga, morrendo com mais de 80 anos, já morre sendo chamada num livro de um ateu, ainda publicado pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, quando ela ainda era viva, de Santa Francisca de Baipendi. Foi um ateu, até arrepiei aqui. Um ateu que escreveu o livro Exatamente, e ele já falava que ela era santa? doutor Henrique Monar, Que um legal, hein? médico hidrologista ateu, confesso, Uhum. que escreveu um livro para promover Caxambu com as suas águas minerais, porque eram os remédios que ele aplicava Caxambu, pode me aos patrocinar, ó. seus, aí, ó, aos seus enfermos. Ele estando em Caxambu para as estações de água com os seus pacientes, ele conheceu, ouviu falar de Nha Chica. Foi Olha, lá, entrevistou Nha Chica, que né? legal. Anotou com um lápis e um caderninho a sua entrevista com a Nha Chica, publicou no livro a entrevista e no final da entrevista a Nha Chica diz para ele: ó, senhor seja fiel ao que o senhor escreveu, não vá dizer o que eu não disse. Gente, eu tô impressionado, eu não conhecia essa E história. ele conclui o capítulo da entrevista da Nha Chica dizendo: Santa Francisca de Baipendi, ora pro nobis. O livro Olha, foi publicado pela Casa da Moeda, se eu não estou enganado, 2 anos antes da morte dela. Né? Ou seja, ainda viva ela tinha fama de santidade. E era uma leiga. Isso é muito importante. Não era uma freira, não era um homem do clero, sim. era uma leiga como 95% ou mais do nosso povo. Ou seja, a santidade está ao acesso de todos. Gente como a gente, Gente como a resumindo. gente. Ou como diz o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, santos ao pé da porta. Que por sinal é uma Santos, super live que já fizemos aqui. Vou deixar o link aqui em cima. santos ao pé da porta. Depois da Nha Chica, nós temos o Padre Vitor, de Três Pontas. Uhum. Padre Victor, negro, filho de escrava, primeiro padre negro do Brasil, Isso é um né? título também, né? Também, Olha só. né? Que passou, desculpa a expressão, o pão que o diabo amassou no seminário, mas conseguiu chegar ao sacerdócio, foi designado por Dom Viçoso, que também é servo de Deus, e que é um bispo
negro, preto, mas um preto europeu, não um preto brasileiro. Né? Dom Viçoso mandou o Padre Vitor para Três Pontas, trabalhar em Três Pontas. E o que é Três Pontas naquela época? A terra dos barões do café. Gente a do terra dinheiro, né? não só do dinheiro, mas também dos escravos. As grandes fazendas escravocratas eram as fazendas de café. Os negros na nossa região eram usados, literalmente, nas lavouras do café. E o Dom Viçoso, com a sua sabedoria, manda para Três Pontas um padre negro. Simplesmente o primeiro negro do Brasil a Olha ser só. padre. Né? Há uma história que eu gosto muito, porque quando o Padre Vitor chega em Três Pontas, os coronéis ficam injuriados e vão a Mariana falar com Dom Viçoso. Né? E dizem a Dom Viçoso: o senhor está brincando conosco, achando que nós vamos ouvir sermão de um preto Que no isso? domingo? Né? Nossa. Aí o Dom Viçoso, com seu trato pastoral, diz aos coronéis assim: olha, as transferências deste ano eu já as fiz. Não tenho como tirar ele de lá agora. Mas façam o seguinte: suportem-no durante um ano. Nas transferências do ano que vem, eu tiro ele de lá com certeza. O Padre Vitor chegou, começou o seu ministério pastoral em Três Pontas. No final do primeiro ano, os coronéis voltam a Mariana e dizem a Dom Viçoso: pelo amor de Deus, esqueça aquela nossa visita do ano passado. Não tire de forma alguma aquele padre de Três Pontas, porque aquele homem é um santo. O que que ele fez para mudar a ideia deles? Ele conquistou pela sua caridade, pela sua simplicidade, não pelos sermões. A questão não era o sermão de domingo que eles não queriam ouvir, mas ele conquistou pela Com sua as atitudes, né? santidade, em menos de um ano, os barões do café. Né? E o Olha. Padre Vitor ficou 53 anos em Três Pontas. Puxa, é muito tempo. E ali ele se santificou. Né? Então nós temos uma leiga em Axica, agora nós temos um padre, Padre Vitor, Sim. agora nós temos uma freira, nossa mãe, Madre Teresa Margarida do Coração de Que o Maria. Padre Jean conheceu pessoalmente. E esse relato o senhor não pode deixar de dar. Nossa mãe foi uma santa com quem eu convivi. Eu já disse aqui hoje que eu comecei o meu ministério em Três Pontas. Eu fiquei em Três Pontas 3 meses como padre, porque eu tinha ficado 6 meses como diácono e 3 meses como estagiário. Mas aqueles 3 últimos meses que eu fiquei, eu fui o confessor da nossa mãe. Eu atendi as confissões Olha da só, nossa hein? mãe. É claro que eu não vou contar aqui os pecados da Não, de nossa forma mãe, nenhuma, até claro. porque nem os lembro, e eram tão poucos, né? Mas olha só o zelo de uma santa. Nossa mãe, quando ela me chamou, ela me pediu para falar, eu celebrava no Carmelo todo sábado. Ela já tinha quantos anos nessa época? Ela já tinha mais de 90. Puxa. Quando eu fui ordenado, que eu celebrei a primeira missa no Carmelo, nossa mãe pediu para falar comigo depois da missa. E nós fomos ao locutório e ela me disse assim: meu filho, eu queria te pedir um grande favor. Eu digo: minha mãe, o que a senhora pede, o que a senhora quiser. E ela disse: eu queria que você fosse meu confessor. Eu quase caí para trás, porque eu Imagino. nunca imaginava isso. Claro. Uma madre fundadora que a gente que convivia já sabia, santa, querer se confessar com esse pobre mortal que acabou de ser ordenado padre. Ela disse assim: eu quero você mesmo. Eu disse: tá bem, minha mãe, depois que eu me recuperei do... quando que a senhora quer se confessar? Ela disse assim: olha, as constituições do Carmelo dizem que eu devo confessar toda semana. Na idade em que eu estou, eu devia confessar todo dia, porque eu não tenho certeza nenhuma que vou estar viva amanhã. Mas vamos fazer assim: você me atende de 15 em 15 dias. Olha. Por quê? Porque você vai ter que me atender antes da missa do sábado. Então, um sábado você vem às 6h30, atende a minha confissão e celebra às 7. No outro sábado você dorme mais um pouquinho.
Que Né? O gracinha. zelo de uma santa, né? E assim foi naqueles 3 meses. Um sábado ela confessava, no outro eu dormia mais um Uma pouquinho, convivência de né? perto, que Uma privilégio, hein? convivência de perto. Eu cheguei a dar aula para ela, é mole, Como assim né? aula, meu Deus? Quando eu fui para Três Pontas, as irmãs pediram que eu desse uma ajuda na formação permanente das monjas. Eu estava saindo do curso de teologia, eu já dava aula no curso de teologia para leigos da diocese. Então as irmãs pediram, o senhor podia nos dar alguma matéria teológica para a gente aprender? E eu fui para o Carmelo dar uma série de aulas de Cristologia, a pessoa de Jesus Cristo. E nossa mãe era a primeira aluna. No alto dos seus 90 e tantos anos, ela chegava e na primeira carteira, né? Gente, E prestava atenção como uma discípula. Não era aquela pessoa que dorme, não era aquela pessoa que não está atenta, ou que já acha que sabe tudo, que de já forma de nenhuma. jeito nenhum. Nossa mãe ficava super atenta às aulas, e no final da aula, quando ela ia se despedir de mim, nunca saía sem se despedir, ela dizia assim: Nossa, isso que você disse, então é isso que aquele santo padre estava dizendo lá no início da igreja? Porque ela conhecia muito bem os santos padres, a patrística. E ela relacionava as aulas que eu dava àquilo que ela tinha lido há tantos anos dos santos padres da igreja. Olha, Então, o sinal de que ela não estava ali, né? Ela estava ali pensando, ela estava ali aprendendo e, sobretudo, ensinando com a sua atitude, né? Então, temos aí uma leiga, um padre, uma uma freira. freira. E agora nós temos um bispo, Dom Otton Mota, que foi nosso bispo diocesano, é nascido no Rio de Janeiro, veio para a Diocese da Campanha e se caracterizou como bispo pela proximidade, pela bondade, pela alegria no seu ministério, visitando as paróquias, estando próximo das pessoas, e que também morreu, sobretudo na cidade da Campanha, com fama de santidade. Muitas pessoas iam à cripta da catedral pedir graças para o Dom Otto e alcançavam. Dom Otto já foi exumado, hoje os seus restos mortais estão na entrada da catedral, logo Sim, à direita, né, numa urna bonita, para que fique mais acessível às preces do povo. muito Né? legal, Padre Jean. E o Dom Otton Mota, em especial, a minha avó é de Campanha e ela sempre falou, ela conviveu com ele também, tinha lembranças dele, e ela sempre falava, e olha só, já está no caminho também. Uma coisinha rapidinha só para o pessoal entender. Um milagre, beato, dois, santo. É. Para a beatificação é preciso comprovação de um milagre. Essa comprovação não é uma coisa muito simples, né? É preciso que algo contrarie ou supere as leis da natureza, né? Não é um milagre, por exemplo, uma cura onde houve uma intervenção cirúrgica, onde houve uma intervenção de antibióticos, né? O milagre é uma cura onde não houve nenhuma intervenção médica E e aquela acontece? doença desapareceu, né? Se houve uma intervenção, Não é não é milagre. milagre, é uma graça alcançada. Uhum. Né? Graça é com intervenção humana, milagre é sem intervenção humana, né? Direta. Né? É, e isso tem que ser documentado por exames, por Provado pelos raio-x, por médicos, laudos cientificamente. médicos que acompanharam no ato, porque isso tudo depois vai para o Vaticano ser analisado cientificamente por uma comissão de médicos do Vaticano. Uhum. E os médicos vão dizer: a ciência explica. Se a ciência explica, não tem milagre. Agora, se os médicos do Vaticano dizem: olha, isso aqui não tem explicação científica, Milagre. vai para a comissão de cardeais. Aí a comissão de cardeais faz um discernimento se aquilo tem, se de fato é milagre. Porque o milagre nunca pode ser parcial. O milagre tem que ser completo. Deus não faz nada pela metade. Então, se curou, curou definitivamente.
O milagre tem que ser permanente, não é uma cura temporária. Ah, curou, mas depois voltou. Então, um milagre só pode ser estudado 5 anos depois da sua realização. Porque aí pode ser que volte, né? Exatamente, né? E ele tem que ser permanente. O da Inhaxica, qual é o milagre? O senhor se É recorda? uma cirurgia de uma comunicação intraventricular. Né? Uma professora de Caxambu, que ainda vive, graças a Deus, ela, nos seus 50 anos, ela descobriu um buraco entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E isso é uma infecção generalizada de uma hora para outra. Ela viria a óbito. Porque o sangue sujo está misturando com sangue limpo. Então o ventrículo está mandando para o corpo um sangue impuro. Uhum. Então isso pode dar uma infecção Acabou. em tudo, né? Os médicos queriam operá-la no outro dia, ela disse, não, enquanto eu não for lá na minha santinha, não tem cirurgia. E ela foi a Baipendi, rezou em Axica, voltou para Belo Horizonte, disse, agora podemos operar. Fizeram toda uma bateria de exames e está lá o problema, o buraco entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. No dia da cirurgia, ao receber a anestesia geral, ela teve uma grande febre e não pôde ser operada. Voltou para o quarto. No outro dia, ela foi de novo para o centro cirúrgico e o anestesista disse, antes de dar a anestesia, vamos fazer de novo uma bateria de exames para não ter perigo dela receber outra anestesia e ter febre de novo. Quando eles fizeram essa bateria de exames, a operação estava feita. Que isso, gente? E os laudos médicos dizem que os pontos dessa cirurgia lá dentro do coração são tão perfeitos como nenhuma máquina industrial de costura faria. Gente, isso é impressionante. Pois eu tô mas Deus arrepiado. é impressionante. Que isso, fantástico. Então esse é o milagre comprovado que levou a Inhaxica à beatificação. Sim, e o do Padre Vitor? O do Padre Vitor é uma gestação, eu não sei com tantos detalhes, Sim. mas era uma mãe, uma mulher que não tinha possibilidade de gerar filhos. E ela rezou ao Padre Vitor, gerou um filho, eu não sei qual é a limitação, mas era algo assim, impossível dela ter um filho. Uhum. E ela teve um filho, o filho nasceu e o filho está aí vivo até hoje. Gente. Né? Foi uma intervenção também extraordinária do Padre Vitor. Hoje nós esperamos, né? E aí investigamos. Quem alcança a graça deve comunicar essas graças, porque às vezes o que nós chamamos de graça é o milagre. Uhum. Né? Do Dom Otto e da nossa mãe. Mas para Inhaxica e o Padre Vitor serem canonizados, é preciso um novo milagre acontecido depois da beatificação. Ah, não pode ser não anterior. Não pode ser antes. Né? Porque o que é o milagre? O milagre é Deus dando o carimbo dele. Eu estou de acordo. Né? Uhum. Vocês beatificaram. Porque o que é... É interessante a gente compreender isso. O que é a beatificação? A beatificação é uma canonização em âmbito reduzido. Ou seja, o Padre Vitor e a Inhaxica já são santos, mas só dentro da Diocese da Campanha. A Inhaxica dentro da Diocese da Campanha e dentro da Diocese de São João del Rei, porque ela nasceu em São lá. João del Rei. Então, nessas duas dioceses, ela já é santa. O Padre Vitor, dentro da Diocese da Campanha, já é santo. Agora nós esperamos que Deus carimbe isso que a igreja fez. Né? Se Deus concorda com a santidade desses dois, ele nos dá um novo milagre. E aí eles vão se tornar santos para a Igreja Universal, para o mundo inteiro. Né? A canonização é a universalização daquilo que já foi feito dentro da igreja local. Né? Não é que o beato é menos que santo, não. Ele é santo, mas num território restrito. Entendi. Né? E a canonização é a universalização. Ele vai entrar no cânon, na lista dos santos da Igreja Universal, não mais de uma igreja particular. Padre, explicação espetacular e muito acessível para as pessoas. Porque às vezes o pessoal, não sei o quê, agora sabe. Através aqui do nosso vídeo o pessoal sabe.